Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza, essa Dani Bélico, minha sócia. Se você está chegando por aqui agora, já começa a seguir a gente e ativa o sininho aqui no canal. Você é mulher empreendedora que está querendo crescer o seu negócio. Talvez você não conheça o nosso clube feminino de negócios, né, Dani? Que é a CIA Expansão A S.A. CIA Expansão SA. Lá a gente trabalha com desenvolvimento, conexão e visibilidade. E sabe de uma coisa? No campo de visibilidade, a nossa entrevistada de hoje, por acaso, é uma das professoras que está lá nos apoiando nesse projeto. Então, se você quiser saber um pouco mais do projeto, é só clicar aqui nesse QR Code que está aparecendo na sua tela ou ir na legenda onde a gente coloca o link e você vai saber de tudo direitinho que rola por lá. Vamos à nossa entrevistada aqui, a Deia, uma querida, tá com a gente, a parceira de longa data, participa do nosso clube e veio aqui hoje contar a história dela, que foi uma transição completamente diferente, né, Deia? Seja bem-vinda, querida. Obrigada, Seja meninas. É um bem-vinda, prazer amiga. estar aqui com vocês. Como vocês disseram, né, uma parceria que para mim faz todo sentido e é parceria que faz crescer o nosso negócio, né, que faz crescer a nossa marca, que faz a gente evoluir como pessoa. Então, para mim é uma grande honra estar aqui. Obrigada mesmo. Pra gente Prazer também. é nosso. É. Mas conta aí a sua história, porque você não caiu na marca pessoal por acaso, não foi, Deia? Não, foi na verdade quase uma tragédia, né? Eu vim do corporativo, foi depois de 20 anos trabalhando no corporativo, eu entrei numa empresa com 16 anos, né? Então eu fiz carreira ali, mas e depois eu trabalhei durante 12 anos sem tirar férias, né? Então foram assim, 12 anos de muita dedicação à empresa. Gente, 12 anos sem 12 férias. anos sem Consegue férias. imaginar um negócio desse? Eu não Eu não, consigo. Nem então, eu, mas já me dá sabe até uma aquelas angústia. você sabe aquelas coisas que a gente nem percebe que tá fazendo? A gente só vai fazendo e quando vê, alguém fala pra você, você fala, poxa, faz sentido, né? Nunca tirei férias. Porque eu acho que é uma coisa mais de um trauma de infância, de não querer perder emprego. Eu acho que isso acabou misturando também. E a empresa que eu trabalhava, eu me sentia muito pertencente, muito dedicada àquilo que eu fazia. Colocava 100% de mim ali, né? E eu trabalhei 12 anos sem perceber, sem tirar férias, né? E depois disso, aí veio uma doença, né? Eu precisei fazer uma cirurgia, me afastei da empresa. Aí foi aquele momento que a gente para repensar, né? O problema é que às vezes é só na dor que a gente para repensar algumas coisas. Então eu repensei e falei assim, poxa, eu acho que eu tô precisando de um tempo para mim. Então, eu acho que uns 6, 7 meses depois eu consegui tirar umas férias, que foram de 7 dias. Minha primeira viagem para o Nordeste. Então foi assim, aquela coisa de se libertar mesmo, Tipo, né? nossa, existe vida lá fora. Existe vida pós-trabalho, né? E foi mais ou menos assim. Então, aí depois disso, eu falei, poxa, eu comecei a repensar em várias coisas que eu queria pra mim, pra minha vida, né? Então, quando a gente tá dentro de uma empresa, a gente carrega muito a identidade da empresa, né? Uhum. Então, eu falei, poxa, é aquele momento que a gente para pensar. Então, eu comecei a trabalhar ali mais o meu autodesenvolvimento, então foi buscar mais o que eu queria, porque eu lembrei que quando eu tinha 9 anos eu queria ser psicóloga. E ali eu estava seguindo uma carreira na área comercial. E eu gostei daquilo, eu me envolvi muito, né? Eu cresci muito também dentro da área comercial. Mas aí a gente fui resgatar o que era o meu propósito, né? O que eu queria fazer. E eu queria atingir mais pessoas. Então, nesse período, eu fiquei mais 4 anos dentro dessa empresa e depois eu saí. E quando eu saí, eu falei, tá, e agora? Quem eu sou? Né? Porque apesar de eu ter buscado vários cursos, certificações para entender quem eu era, quando a gente coloca na prática, isso dá um pouquinho de medo, né? E Uhum. foi ali que eu fui tentar ser mais eu, me encontrar. Então, o que eu fiz? Eu peguei o que eu sabia da minha experiência comercial, empacotei e fui tentar vender para outras empresas, né? Fui tentar vender para pequenas e médias empresas, onde conseguia ali reestruturar a área comercial para empresas que precisavam, né? Chegando nessa hora, tá, e agora, como eu me apresento? Porque eu carregava o escudo da empresa. Ah, eu sou a Andrea da empresa tal, né? E agora, Uhum. quem eu sou? Né? Como que eu me coloco? Como que eu me posiciono aí nessa parte? Como que eu trago todo esse know-how que eu trago de tantos anos De 20 anos. sem uma empresa para me suportar aí por trás? Perfeito. E, né, sem construir ainda o meu nome ali. Então, e eu percebia que a minha dificuldade estava muito em entrar nas empresas, né, em conseguir fazer aquele fechamento de venda, né, Uhum. porque o que eu sempre acredito, você tem duas formas de se posicionar no mercado, ou é por preço ou é por valor. Então, assim, ou você oferece um preço muito baixo, mas aí a concorrência você não consegue se diferenciar ali, ou você oferece o valor daquilo que você entrega. E eu percebia que, assim, quando eu conseguia
buscar, atingir esse cliente, eu entrava e a minha entrega era muito boa, né? Eu percebia que eles queriam sempre mais e queriam um pouco mais da consultoria que eu prestava ali. Porém, para fazer o fechamento, eu tinha muita dificuldade. Então, eu falei, poxa, tem alguma coisa errada aqui comigo. O que eu preciso entender e buscar? Então, foi aí no personal branding, né, que eu fui buscar essa certificação, buscar entender como que eu me posicionava. Porque às vezes você chegar num lugar, você não vai ter nem tempo de falar. Né? A sua imagem vai precisar dizer que aquela experiência que você tem, como que você carrega na sua imagem 20 anos de experiência, né? Como que você competência não vem estampada na testa, né? Não. Então, assim, você precisa depois falar algo mais. Quais serão as suas narrativas? Então, eu fui buscar aí esse conhecimento para eu vender aquele produto, né? Aquela consultoria que eu já tinha. Porém, quando eu descobri ali na consultoria de imagem, ali no personal branding, ali, eu falei assim, poxa, aqui tem uma coisa tão legal, tão bacana, e eu lembrei do meu propósito ali quando eu tinha 9 anos, que eu queria ser psicóloga, eu falei, poxa, eu acho que aqui eu me descobri novamente, porque aqui eu consigo me conectar com outras mulheres que vão trazer, que vão também se aflorar, né, de tudo que ela tem por dentro, e às vezes não consegue, porque não consegue lembrar da sua identidade, porque eu tinha esquecido a minha, né, e eu falei, poxa, aqui tem uma coisa muito legal que, sabe quando começa a mexer com você, quando o bichinho te pica? Bateu aquela coisa assim, do tipo, nossa, se eu tô precisando disso, deve ter mais um monte de mulheres que também estão precisando disso para levar o negócio delas para outro nível, né? Perfeito. É aquele incômodo, né? E eu quero ajudar, né? E eu- Bateu a missão, Então, né? Eu quero ajudar essa mulherada. Justamente, eu acho que foi aí. E eu percebia que, assim, eu me sentia muito frustrada, às vezes, aquela questão da autossabotagem. Poxa, mas eu estudei tanto, eu, né, fiz tantas certificações, então, por que tá errado comigo, né? Então, assim, existe algumas estratégias no mercado que é importante a gente colocar isso como como vocês colocam também, né? A estratégia, ela vence o trabalho árduo, né? O trabalho duro. Então, assim, como que eu construo isso? E a marca pessoal é construir essa construção diária de quem nós somos, né? E nós somos pessoas, estamos aqui sempre para evoluir. Então, a ideia é trazer essa evolução dentro da marca pessoal. E por essa frustração que eu tinha, eu falei, poxa, aqui tem uma coisa tão legal, porque eu comecei a ter resultado tão bacana. E eu comecei a atender outras mulheres e mulheres incríveis, né? Só que às vezes aquela autossabotagem de falar, poxa, eu ainda não tô boa, eu ainda tenho alguma dificuldade aqui, eu ainda preciso fazer mais um curso, eu preciso de mais uma certificação. Então eu precisava passar para elas que não era nesse formato, que existe uma estratégia para a gente conseguir alcançar os resultados que a gente precisa. E isso tudo dentro de um posicionamento, dentro da estratégia de marca pessoal, né? Dentro do que a gente já sabe, como que a gente empacota tudo que a gente já sabe de experiência profissional, experiência pessoal, de vida, de história, como que a gente empacota isso e começa a vender para outras pessoas, né? Que é contar a nossa história, como que as pessoas conseguem se aproximar mais da gente, como que a gente consegue esse positivo do nosso cliente, porque a ideia é trazer esse resultado, né? Da aproximação com o nosso cliente, da aproximação com a nossa audiência, porque quando a gente consegue essa aproximação com a audiência, ela vai se tornar um cliente, né? Então a ideia não é os grandes gurus falam, né, de ter milhões de seguidores. A ideia é ser a primeira lembrança na cabeça do nosso cliente, a gente deixar ali nossa marquinha, para quando ele precisar de algum profissional da nossa área, nós sermos a primeira pessoa a ser lembrada pelo cliente. Então, esse é o grande objetivo, é você sair do anonimato e começar a se colocar no palco, né, que às vezes a gente acha que não nasceu para isso. E talvez, né, não tenha nascido, mas tem estratégia pra gente estar no palco também. E foi isso que eu me descobri, né? Eu me sentia frustrada e eu fui atrás desse incômodo, como que eu poderia resolver isso? Eu sempre fui muito focada em resultado. Como que eu posso resolver isso? Então, desse jeito, coloquei em prática, vi que estava dando alguns resultados, comecei a atender algumas mulheres e falei, e elas também começaram a ter resultado, e eu falei, então vamos aqui, é nisso. Aí eu acabei fazendo essa transição também, do corporativo, eu saí, eu fiz a mudança de começar a empacotar tudo aquilo que eu sabia e reestruturar a área comercial de outras empresas, mas depois eu vi que no branding ali, para mim, foi aquela chama. Aí foi quando realmente o bichinho picou, eu falei, bora, que agora Você se redescobriu, né, Débora? E a gente tá fazendo isso o tempo todo, né? A gente se reinventa o tempo inteiro para se manter nós mesmas, né? Então, e nisso eu me redescobri. E nesse período também aconteceu outras coisas que me fez refletir muito também se o que eu queria pro resto da minha vida, que eu sempre falo de um eu ideal, né? Porque a gente sempre tem que buscar um eu ideal, que é uma melhora de nós mesmos, né? Então, se eu consigo entender quem eu quero ser lá na frente, todas as minhas ações aqui, elas têm que estar alinhadas com quem eu quero ser ali na frente. Então, foi esse meu grande objetivo, né? Então, quem eu quero ser lá na frente, faz sentido o que eu vou fazer agora? Faz. Eu vou
ali atrair, conseguir expandir outras mulheres que também têm esse mesmo propósito, querem fazer uma transição de carreira, querem expandir seu negócio. Então, bora, vamos lá que a gente consegue. Então, a partir de estratégia, a gente consegue fomentar isso daí, empacotar e começar a vender isso para os nossos clientes. E vendas é o oxigênio de todo o negócio, né? Então, a gente precisa vender e a gente precisa se posicionar da forma certa para que as pessoas vejam o valor do nosso serviço. Não apenas te comparar com outros, porque se está te comparando, aí você vai querer só baixar seu preço, né? Então, se a gente consegue aumentar a percepção de valor do nosso serviço, a gente consegue atrair mais clientes, né? Então, foi essa grande virada. Eu acho que tem 2 pontos nessa fala, que também, aí puxando a sardinha aqui para nossa audiência de empreendedoras. A primeira é que mulheres, de modo geral, e aí isso já tem dados, pesquisas e tudo mais, que a gente, né, se diminui, sempre acha que está faltando alguma coisa. Tem até uma pesquisa que diz que quando você vai se candidatar para algum cargo, os homens têm só 60% e eles já se candidatam, e as mulheres querem ter o 100%, né? Então, isso às vezes atrapalha as mulheres de elas fazerem esse marketing pessoal delas também, porque a marca pessoal está voltada a esse marketing. Ela reconhecer o que ela já tem ali e se arriscar também, né? Então, de um lado, acho que isso você também ajuda nesse fortalecimento, né, da mulher. E o segundo não é que tenha um padrão específico que você tenha que cumprir, mas é você entender que dentro do seu negócio você tem que criar a sua estratégia, criar o seu objetivo e a sua forma de se comunicar, né, ideia? Justamente para você alcançar o público certo. Senão, uma hora você está conversando com o público A, outra hora com o público B. Se você não tiver essa persona bem definida, você também fica perdida ali na construção da sua marca pessoal. Faz sentido? Faz todo sentido. E isso é o que mais eu vejo as pessoas fazendo de errado. Porque, assim, se você quer falar para muitas pessoas, você acaba falando para ninguém. Você acaba não atingindo ninguém, né? Porque a gente fala, e o nosso falar ele tem que ser emocional. Então, se eu conheço bem o meu público, se eu conheço muito bem a dor do meu público, eu sou a solução para ele. Então, o que que eu tenho, o que que eu ofereço de serviço, o que que eu ofereço de produto que vai solucionar a dor daquele cliente? Talvez a minha audiência ali não tenha uma dor específica, mas ela tem um desejo. Qual que é o sonho do seu público? Você já pesquisou, já se comunicou com o seu público para entender qual que é o desejo, qual que é o sonho? Você está ajudando o seu cliente, ajudar a ele a realizar o seu sonho? Então, esse é o objetivo. E faz muito sentido. Uma das principais estratégias na hora do posicionamento é conhecer o nosso público. Porque se a gente não conhece o nosso público, a gente acaba falando para várias pessoas e acaba não trazendo o retorno que a gente precisa, né? Trazendo o resultado que a gente precisa. E quando eu conheço bem o meu público, eu faço uma estratégia de marketing muito alinhada com as dores que ele tem, que eu vou ser a melhor solução. Então, a partir da dor, eu consigo desenvolver os produtos também, eu consigo desenvolver mais serviços específicos para aquele cliente. Então, isso tudo vai... Não adianta você fazer uma linda se você faz o seu marketing ali, lindo, perfeito. Mas se você não faz, não trabalha muito bem o seu público, vai chegar várias pessoas ali nas suas redes sociais, não vai se identificar, não vai te escolher. Não vai nem entender o que tem ali, que porque tem você tanta faz. coisa, né, espaçado. Muita O que informação. ela faz exatamente? Não sei. Isso, aí acaba gerando esse ruído, né? Então, nós precisamos ter clareza, né? E na parte de comunicação com o nosso cliente, essa parte da clareza é super importante. Porque o cliente tem que bater o olho e não ter dúvida do que você faz. E já se conectar rápido com você. Porque o marketing pode até fazer o seu cliente te achar, mas é o branding que vai fazer o seu cliente te escolher. Então, se você tem isso muito bem alinhado, muito bem desenhado e definido, fica muito mais fácil do cliente escolher. Aí você não perde dinheiro, você não deixa dinheiro na mesa, você investe, né? Porque aí você investe na sua campanha de marketing, para que isso te dê o resultado com o seu público certo. E uma coisa que eu acho que é legal de falar também, porque assim, a gente fala empreendedoras e às vezes começa a falar, brand, marca, tal, parece que é uma coisa distante para empresa grande, né? Mas muito pelo contrário, até quem é profissional liberal, né, quem é só empresária, precisa se preocupar com a marca pessoal justamente para alinhar tudo isso, né, Dé? E aí essa construção parte da pessoa, você vai fazer testes ali para entender a pessoa, a autenticidade e cruzar isso com o negócio dela, como é que é? Conta pra gente, a gente já sabe algumas coisas. Na verdade, assim, as pessoas acham que normalmente isso daí estava mais focado para atores, artistas, políticos, né? Mas não, hoje em dia todo mundo é uma marca pessoal, todo mundo, hoje a internet permitiu que nós tenhamos voz ali, né? Então, assim, se você vai ter a sua voz, vamos ser estratégicos, vamos ser intencional naquilo que a gente quer como resultado. E na hora da gente fazer, entender essa estratégia do que você quer, quem você quer ser ali na frente, a gente precisa cruzar, assim, qual que é a sua identidade?
quais são os seus valores. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro pilar que eu sempre falo é entender, é trabalhar esse autoconhecimento, né? Onde nós estamos agora e qual é o seu objetivo enquanto marca pessoal, qual é o seu objetivo ali na frente. Então, eu falo, o negócio, a marca, ela tem ou ela está numa fase inicial, que é a gente fala da fase de ser uma criança, ainda está iniciando nos primeiros passos, ou ela é aquela marca adolescente, ou é aquela marca mais madura. Então, vamos entender qual que é o momento que você está, para a partir desse momento, adotar as estratégias. Então, quando a gente se reconhece, quando a gente entende o que nós somos, né, e aonde eu quero chegar, eu paro de me comparar com outros profissionais da minha área. Né? Porque quando a gente se compara, a gente vai querer fazer o que eles estão fazendo. E a comparação é muito natural do ser humano, né? A gente até precisa da comparação para ter um ponto ali de referência. Mas quando a gente se compara demais, que Ou a até gente copia, né? O até excesso, copia, né? a gente se perde da gente. Então, aí é que tá a questão. Então, assim, se eu entendo, se eu vejo um profissional, poxa, isso aqui é legal, mas isso aqui faz sentido para mim? Faz sentido para onde eu quero chegar? Faz sentido para minha marca? A reputação da minha marca tá condizente com o que eu quero? Então, assim, se fez sentido, a gente pode alinhar alguma estratégia. Então, eu preciso entender quem eu sou, aonde eu quero chegar e como que o mercado enxerga o mercado da minha cliente, o segmento da minha cliente, tá? Então, porque às vezes eu atendo terapeutas, eu atendo médica, eu atendo advogadas, então, como que o mercado se porta a partir disso? Então, assim, a gente entende primeiro aqui a base, que é quem eu sou, e depois a gente adota lá fora, né? Vamos entender a estratégia de mercado. Porque, assim, se eu trabalho só na pessoa, eu acabo me distanciando do mercado. Então, a estratégia, ela tem que se unir, ela tem que se alinhar. Quem eu sou com quem eu quero ali no mercado, com quem eu quero seguir. E a partir desse momento, a gente adota uma estratégia. Então, ó, a partir de agora, vamos trabalhar arquétipos, arquétipo tal, 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 faz sentido para você? Faz sentido. Vamos trabalhar. Quais as suas bandeiras? O que você defende? Porque a partir do momento que eu começo a falar, eu defendo a família tradicional, por exemplo. Então, se eu defendo a família tradicional, faz sentido para mim falar sobre isso. Porque as pessoas que se identificam com a família tradicional, não sei o quê, elas vão se identificar comigo. E isso vai também formar a minha comunidade. É igual quando a gente é adolescente, né? Que os adolescentes gostam de sabe aquela turminha? Gosta A tribo. A tribo. Gosta do mesmo tipo de música, se vestem igual, Não, vão você pro vê, mesmo você não lugar. sabe nem quem é. Falava, essa é minha filha, mas parece que aquela ali também é. Também. Perfeito, mas sempre tem um líderzinho ali, né, que é o comandante. É. Então, é entender, vamos ser líder dessa tribuzinha? Então, assim, pra gente ser líder, o que eu preciso fazer? Né, entender mais do meu mercado? Vamos estudar mais o meu mercado? Mas, assim, se eu estudo só o meu mercado e eu esqueço quem eu sou, eu me perco. Né? Então, isso precisa estar alinhado, tem que estar em conjunto, não dá para ser um ou outro. Tem que ter uma referência ali do que praticam, mas você também não pode se perder da sua essência. Perfeito. Na realidade, você almeja, é mais ou menos assim que esse mercado funciona, e qual que é o meu diferencial em relação aos demais que estão nesse mercado. Perfeito. E aí destaca isso, de alguma forma, trazendo a sua essência, seus arquétipos, né, seu posicionamento, suas bandeiras e tudo mais. Até porque se a gente não traz nosso diferencial, a gente acaba se vendendo por preço, né? Então, quando a gente consegue enxergar o nosso diferencial, quando a gente se posiciona, sou eu quem falo para a minha audiência quem eu sou, né? Porque se eu deixo a minha audiência falar quem eu sou, pode me dizer que eu sou várias coisas e eu não sei nada daquilo. Então, se eu falo, repito, se eu trago os benefícios na minha fala, nas minhas narrativas, daquilo que eu sou, a partir de um arquétipo que seja, e eu consigo defender essa ideia, e dentro do que eu me falo sobre essência, né? Como que eu vou falar da minha essência se eu não conheço a minha essência? Então, primeiro conhecer essa essência e começar a falar sobre ela. Então, se eu falo, eu repito, e eu me posiciono como especialista, estrategista, mentora, seja o que for, advogada, doutora, se você não se posiciona nesse formato, é a sua audiência que vai te posicionar. Só que aí ela pode te posicionar de uma forma errada, da forma que você não quer. Então, o que você quer? Então, é entender o que você quer, aquele eu ideal, que eu sempre falo, um eu futuro, né? E ali você ir falando da sua jornada, que aí quando você fala da sua jornada, você começa a se conectar com a sua comunidade, né? Então, você entende quais são até as suas vulnerabilidades, porque a gente precisa entender quais são as nossas vulnerabilidades, porque todo mundo tem um limite também, né? Então, até onde eu consigo ir? Eu vou até aqui? Se eu for até aqui, eu quero alcançar esse objetivo, eu quero alcançar um objetivo lá na frente. Então, o que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? Será que dentro do que eu preciso fazer faz parte da minha essência? Será que eu quero realmente isso? Ou é só o que eu vejo e parece bonito, né? Parece ideal, mas não talvez conecta não é para comigo. mim. É, perfeito. Inclusive, quando você
traz essa autenticidade, ajuda muito mais a conectar e você não se sentir ali, porque também, gente, quando você começa a olhar para o mercado, tô copiando o outro, tô fazendo igual o outro, em algum momento você se perde, porque você tá ali exercendo um personagem, não é você, né? E aí, tanto você se perde, quanto a audiência também fala, ué, né, se perde junto, né? Então, trazer essa autenticidade também ajuda nessa construção, né, Dê? A autenticidade é tudo, né? A gente fala, hoje em dia se fala muito sobre autenticidade, né? Eu sou autêntica, eu sou aquilo, mas se a gente for parar para pensar, o que é ser autêntico, né? É muito mais profundo. Pensa que é o seguinte, nós somos 50% pai e mãe, tá? Então, eu já tenho um pouco ali de cada um dos dois. Como que eu sou só eu? Que a partir de qual momento sou eu? Que são as minhas escolhas. O que né? eu penso mesmo, o que foi implantado? O que foi implantado, o que são crenças, né? O que são É. as minhas crenças, o que foi colocado. Então, assim, quando a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa, isso traz até um alívio pra gente, porque tem muita coisa que a gente carrega que não é nossa, Sim. né? Então, isso acaba tendo essa disrupção. Então, o que é meu? Tá, isso aqui faz sentido pra nesse ponto de vida que eu estou agora, eu continuar? Não, esse aqui já não faz mais parte de mim. Então, eu paro com de inventar uma história pra mim mesmo, porque às vezes acontece a gente inventar uma história porque foi implantado na gente, né? E começa a ser mais eu. E a partir daquilo que eu sou mais eu começo a modelar outras pessoas também, né? E isso é natural do ser humano. Quando nós somos crianças, a gente modela nossos pais, nossos tios, as pessoas mais próximas ali da gente. Quando a gente cresce, a gente se torna esse adulto, nós ainda precisamos de referência, né? É importante que tenhamos essa referência, mas aí eu me torno mais consciente. Quem eu quero como referência, né? Quem eu quero modelar. Mas não no sentido de modelar, teve uma época até que ficou muito, essa palavra modelar, ela ficou muito fútil, porque modelava todo mundo. Né? Então, eu vi uma pessoa que estava dando certo e começava a modelar o jeito que ela fazia. Sim. Né? Aí todo mundo de blazer e batom vermelho. O famoso, né? Blazer e batom vermelho. Então, assim, e acha que traz autoridade, né? Aí a pessoa tá lá no blazer e batom vermelho e quando abre a boca, tipo, fala, poxa, Não cadê? sustenta. Não sustenta. Não dá conta. Não tem base, né? Então, assim, quem eu quero modelar? Mas modelar no sentido de, essa opinião é interessante o ponto de vista dele, isso aqui é legal, legal. Mas eu não posso ler um único livro e tirar uma opinião dali, né? Então eu preciso modelar, ouvir outras pessoas, ler várias outras coisas para eu poder tirar a minha própria conclusão. E a minha própria conclusão, ela vai ser tirada o quê? A partir da minha jornada, né? A partir da minha experiência de vida, a partir de tudo das minhas histórias, a partir do que eu passei, do que eu vivi. E a partir dos resultados que eu tenho. Então, aí eu começo a trazer o meu próprio ponto de vista, porque o meu ponto de vista, ele se torna essa referência. E aí sim eu me torno uma pessoa mais autêntica. Aí, porque é só o meu jeito de ser. Eu não peguei e não copiei de ninguém. Então, eu consigo ser mais eu e atrair mais pessoas nesse formato também. Porque as pessoas, quando você começa a modelar e as outras pessoas te veem, a sua audiência, ela percebe que não é você, que não é natural, que não é autêntico de fato. E você ajuda a pessoa na construção dessa narrativa, porque não deixa de ser uma narrativa, né? É a história dela, mas é a forma com a qual eu vou contar a minha história, como eu conto a minha história que faz a diferença. Faz diferença, né? Porque eu posso contar uma história muito triste, de uma forma pra frente, né? Pensando na... Otimista, Otimista. Né? Aprendi com isso. Aprendi, ou então, eu sou uma coitadinha, né? Isso também é uma narrativa, e tem muita gente que adota também, mas aí depende muito do estilo de cada pessoa, e de como você quer atingir essas pessoas, né? Perfeito. E aí você ajuda nisso também? Ajudo também. Na verdade, tudo é uma narrativa, né? Você faz individual, Deia, ou é em grupo? Mentoria individual e em grupo também. Legal. Tudo é uma narrativa, né? A nossa imagem é uma narrativa, os acessórios que a gente usa, a roupa que a gente usa, então tudo acaba sendo uma narrativa porque conta um pouco sobre a gente, né? Então, nisso... Tipo, não é só perua, gente. O dourado, por que você usa dourado? Né? Então, por que você usa o prata? Por que você gosta de um acessório mais redondinho e não mais pontudinho? Por que o cabelo é mais escuro e tem, né? Ou tem algumas luzes? Então, assim, tudo conta uma história sobre a gente. Então, qual é a história que você quer contar? Então, quando a gente entende qual é a história que eu quero contar, a gente pode trabalhar, né, como eu falei aqui, dos arquétipos, que os arquétipos ajudam bastante, ele dá uma velocidade na execução.
né? Então, eu gosto de trabalhar com o arquétipo por conta disso. Mas o arquétipo não é a única forma, nem a principal forma de trabalhar uma marca pessoal, trabalhar um posicionamento, né? Até porque hoje em dia a gente vê falando muito sobre arquétipos, então parece que meio que banalizou, mas para quem aplica, tem muito resultado. Né, para quem aplica da forma correta. A gente fez o teste e foi incrível. Babado. É legal. Foi esclarecedor. É muito gostoso, né? Descobrir um pouquinho mais sobre a gente, que é o autoconhecimento também, né? Então, entender por que a gente tem certas atitudes. O arquétipo revela isso também. Eu acho que foi muito disso, né? A gente sabia que a gente tinha aquelas características. Mas a surpresa foi a forma com que a gente traz isso dentro da nossa marca. E assim, né, gente, ela tem os arquétipos dela, pessoais, eu tenho os meus, mas quando a gente olha os dois juntos... há uma intersecção. Quando a gente olha os dois juntos, é muito protagonista de saia. E no que ele intersecciona, acho que né? Tá certo? No que ele intersecciona é justamente os pontos que a gente usa no protagonista. Foi muito legal. Interessante. Foi muito legal. Ela não me contou quando ela tinha feito dela. Ela falou, eu tenho... misteriosa. Ela falou, ela não queria me influenciar. E quando eu fiz, eu falei, nossa, aí saiu isso. E aí, quando eu contei pra ela, ela falou, não acredito. E quando eu fiz, eu falei assim, Dani, eu acho que vai bater 2 e 1 não vai bater. Né? Mas eu tava com uma outra ideia na cabeça disso de bater, porque eu pensei, alguma coisa vai ser diferente no que é a natureza de cada um, né? E achava que 2 ia bater justamente pelo protagonistas. Mas eu não falei quais eram. Aí conta. Não, e aí quando eu trouxe, aí eu fiz, o meu deu o amante, o governante e o inocente. O inocente, eu falei, inocente? Eu falei, né? Aí eu fui olhar e ele traz aquela coisa do sonhador, aquela coisa do otimismo, de acreditar que é possível, de querer, né? De ver o bem nas coisas, que o inocente tem isso, planeja, ver só um cenário bonito, florido. A gente pensava no inocente como o bobinho, né? Não é, ele é aquele... E aí, quando o dela deu o cuidador, que é muito a cara dela, né? Deu o governante mais alto também, só que o seu não deu amante, deu outro. Deu o inocente. Deu inocente? O que também? Bateu o nosso foi verdade, inocente governante. Inocente governante. E aí, na hora que a gente estava batendo, foi justamente essa parte, né? Do sonhar, porque a gente construiu protagonistas em cima disso. Do sonhar, do acreditar que a gente pode levar as mulheres para um outro nível. Olha, e tal. Que legal. E a gente traz isso muito na narrativa, embora a gente fez, né, ao contrário, a gente criou a narrativa para depois ver os arquétipos. A gente já tinha a narrativa. Mas foi o momento em que a ideia apareceu na nossa vida e trouxe isso, né? Mas no fim foi legal porque bateu muito, né, com o que a gente estava construindo. Então quer dizer que a gente acabou trazendo essa autenticidade, né? Perfeito. E aí eu acho que no seu caso, à medida em que a pessoa já vem contigo para fazer isso, vai ser até melhor do que o nosso. Foi bom porque bateu, claro, tal. Mas se você já constrói com esse olhar, acredito que fica muito mais claro. A gente teria queimado agora. A gente tinha queimado muitos, né, trabalhos, rebranding, né, de coisas que a gente tinha feito, porque a gente pensava que a gente tinha um rebelde. Porque a gente tinha uma questão, né, de questionar as regras e tal, de mas é o sonhador. É o sonhador, não era o querer rebelde. ser diferente. Também tem isso. O que a gente não pode esquecer é que nós temos os 12 com a gente, tá? Mas alguns estão mais latentes. E depende também do momento de vida que nós estamos. Então, talvez o rebelde, um pouquinho desse rebelde, vocês encontraram lá no início. No início. Né? Que vocês queriam quebrar esses padrões. Né? Então, vocês queriam ser disruptivos. Então, ali fazia sentido pra vocês. Mas na essência, quem somos na essência? Então, a ideia é trazer essa essência. Se eu fosse trabalhar hoje, o corporativo hoje de vocês duas, a sócia, com certeza um deles já poderia ser o inocente. Né? Porque vocês têm isso em comum. E hoje, conhecendo um pouquinho mais, vocês trazem isso na narrativa também. Quando a gente entende antes de colocar em prática, porque assim, é igual a bandeira, né? Ordem e progresso. Às vezes não tem ordem, só tem o progresso. A gente quer seguindo, né? A ideia é essa, sempre crescendo. Mas se a gente já começa com o arquétipo certo, talvez os nossos resultados eles são mais fáceis, mais rápido ali, né? Então, com certeza. Teria sido
A gente teria queimado algumas etapas Mas aí é nesse difícil, processo. quando Na a gente verdade, começa... acho que para qualquer serviço, se você tem um profissional te apoiando desde o início, né, ah, não é sim. certeza de um resultado, óbvio, mas essa construção ela é muito mais fácil, Com porque você está com um certeza. profissional ali te assessorando. Com E a certeza. gente tá caminhando Mas- pro fim. Que acredito. pena. Acho que a Passou Deia muito tem que voltar de rápido. novo. Ai, Tem que voltar. gente. A Deia, ela faz parte da CIE Expansão SA, inclusive uma das aulas, né, da parte de visibilidade, ela tá com lá. ela, Então, Fantástico. assim, se você quer conhecer um pouco mais da André, que trabalha incrível, esse teste que a gente fez foi numa das aulas, a gente, isso. né? Então, E- conta agora aquela A frase. pergunta. Eu ia falar, e a pergunta. Pergunta. Quando você deixou de ser espectadora e passou a ser protagonista? Eu acho que essa é uma... Trazer uma resposta muito pronta para isso é um pouquinho difícil, porque em vários momentos a gente deixa de ser, né, espectadora e vira protagonista, né? Em várias fases da nossa vida. Sim. Mas vou falar um pouquinho sobre o empreender. Eu acho que foi quando eu me descobri quem eu era de fato e quem eu queria ser. Quando eu deixei de lembrar dos meus traumas, lembrar do que me falaram ali na infância, lembrar que falaram que eu não podia, que eu não ia conseguir, que eu nunca seria ninguém, que eu nunca sairia do lugar onde eu estava. Então, a partir do momento que eu falei, eu posso, eu tenho os recursos, né? E o recurso está aqui, ó. É só você querer, né? É só você buscar os seus recursos certos, né? Entender o que está ali mais latente de você e seguir isso com constância, sem olhar para trás. Então, eu acredito que não foi um dia que eu tive um insight desse, foram em vários momentos, porque em vários outros momentos a gente se sabota também, né? A gente fala, poxa, talvez não, isso aqui não é para mim, de fato, né? Mas aí quando você vai lá e faz uma coisa, você tem um resultado, fala, poxa, porque a pior coisa da vida é você não ter resultado. Você faz e nada daquilo te dá um retorno. Então, isso te cansa, né? Isso te paralisa. Mas quando você passa a ter pequenos resultados, isso te leva a mais, a dar uns passos a mais. Então, acho que foi em vários momentos que eu entendi as obras que eu fiz. Todo mundo tem as suas obras. Então, o que eu consegui, né? O que eu fiz até aqui? Então, eu sei que em vários momentos eu vou continuar saindo, né, dos bastidores e sendo essa protagonista, mas isso vai ser constante, porque enquanto a gente viver, né, a gente vai estar aqui para evoluir. Então, acredito que é em todos os momentos, né? Eu não vou falar que teve uma grande virada de chave, mas foram em vários momentos que eu entendi quem eu era e com quem eu queria trabalhar, que são mulheres, que assim como eu senti essa dor de se sentir frustrada, de não se sentir de ninguém, de perder a sua identidade, mas de se resgatar também e dizer que isso é possível. Então, eu acredito que seja esse momento e vai ser assim para sempre, só evoluindo como quem quiser. Ai, que delícia. Ai, gente, adorei. Pena que foi rápido. Bom, Seja muito bem-vinda sempre. Vocês que acompanharam aqui nosso episódio, se quiser mandar algum comentário, dúvida para a Deia, só clicar lá e segue a Deia no Insta, segue nosso canal também. Muito obrigada pela audiência. A gente vai deixar na legenda o contato dela. Só conectar. Um beijo.